caríssimo irmão e minha irmã, que a graça e a paz de Cristo esteja ricamente conosco em mais uma quarta-feira, onde vamos aprender um pouco mais da Palavra de Deus. E nesse curso do mês de março, nós estamos nos aplicando então a entender e a nos aprofundarmos nesta temática do efeito do Pentecostes na vida da igreja. Antes de prosseguirmos, eu quero pedir a gentileza de que você se inscreva no canal da nossa igreja e esteja acompanhando todas as nossas programações e conteúdos que visam aqui, em primeiro lugar, exaltar o nome do Senhor e também edificar a sua vida, edificar as famílias e todos os nossos ouvintes e que partilham conosco desse acompanhamento do nosso estudo bíblico online da igreja. Esse é um projeto que visa exatamente contribuir para o crescimento teológico dos irmãos, o crescimento na fé, o amadurecimento bíblico e também o entendimento, sobretudo neste ano, sobre o que significa missões. Nós estamos indo com bastante paciência, que é exatamente, meus irmãos, para nós crescermos de maneira gradativa, entendendo cada passo do entendimento do que vem a ser o papel da igreja em relação à sua tarefa missionária. E para isso nós estamos nesse mês meditando nisto, em como a igreja ela foi impactada pelo Pentecostes. Nós vimos no mês de janeiro o livro de Atos como um grande manual de missões da igreja em todas as eras, sobretudo a contemporânea. Nós vimos no mês de fevereiro a respeito do que significa o Pentecostes, tanto no contexto do Antigo Testamento quanto no Antigo do Novo Testamento. E estamos a nos dedicar neste mês de março a compreendermos qual foi o efeito do Pentecostes na vida da igreja primitiva e através dos séculos. E você vai observar conosco exatamente desde a semana retrasada, quando começamos a examinar esses efeitos no texto que se encontra lá no livro de Atos, capítulo 2, versos de 42 a 47. E é uma descrição muito conhecida de como viviam os primeiros cristãos, e lá nós podemos observar então com muita clareza alguns, especificamente 4 elementos que nos mostram como o Pentecostes impactou aquele primeiro grupo já extenso de convertidos no primeiro século. Então, não deixe de se inscrever no nosso canal aqui da Igreja Presbiteriana de Ananindeua e também de curtir e compartilhar com quantas pessoas você quiser, para que estejam também participando conosco dessa jornada bíblica de aprendizado sobre missões. Eu quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com você por essa plataforma para podermos crescermos juntos aqui e desfrutar do que a Palavra de Deus tem a nos ensinar e nos instruir. Eu sou o seminarista Gabriel e nós então vamos nessa noite aprender um pouco mais sobre missões. Abra sua Bíblia aí onde você estiver, quem sabe voltando do trabalho, então na sua tarefa de estudos, aonde quer que você esteja, arrumando a casa, e quem sabe até não seja na quarta que você assiste esse vídeo, mas aonde você estiver e na ocasião que você estiver assistindo esse vídeo, nós desejamos que o Senhor te abençoe grandemente através do que nós vamos discutir aqui. Não é para o engrandecimento de homens que a igreja ela se volta a essa tarefa de pregar o Evangelho, mas para anunciar o reino de Deus. Então o texto lá de Atos capítulo 2, versos de 42 a 47, nós vamos ler novamente todo, destacando aqui o que já vimos e destacando o que vamos ver hoje. Diz assim a palavra de Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração,
louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Graças a Deus pela sua palavra. Nós vimos, em primeiro lugar, sobre esse texto especificamente, que a igreja que é impactada pelo Pentecostes é uma igreja que aprende, é uma igreja que estava em constante aprendizado. Isto porque no versículo 42 aqui do capítulo 2 de Atos, diz o texto registrado por Lucas que estes primeiros cristãos, estes convertidos, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então esse perseverar na doutrina era a primeira evidência, seguramente, de uma igreja que havia sido profundamente impactada pelo poder do Espírito Santo, que foi concedido à igreja em Pentecostes, no capítulo 2, logo no início deste mesmo livro de Atos. Então Lucas menciona que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós comentamos naquela oportunidade, na segunda quarta-feira agora do mês de março, que a igreja ela tem ali não a inauguração de um novo momento, é na verdade um marco da nova aliança, certamente, mas a igreja ali ela tem uma grande escola aberta, onde então o crescimento, o raciocínio que é também trabalhado e iluminado pelo Espírito Santo, ele condiz com esse impacto de maneira extremamente proveitosa que o Espírito Santo tem em face da sua igreja, em favor da sua igreja. Jesus escolheu ali 3.000 alunos para começar essa grande escola de discipulado, de multiplicação, que foi inaugurada com o Pentecostes, a partir da pregação de Pedro. E veja só como é interessante o elemento da pregação ligado ao efeito do Pentecostes, ao efeito aí do poder do Espírito Santo na igreja. Em segundo lugar, ainda nesse verso 42, nós vimos que e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Então esse koinonia aqui, esse ter em comum, ou o conjunto, era uma expressão de uma igreja que, além de prezar pelo aprendizado, ela tem uma segunda marca de impacto do Espírito Santo, do Pentecostes, que é uma igreja que ama, que amava. O texto segue no 43 dizendo que em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. No 44, todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, ligando de novo com koinonia, aqui falando do koinonikos, falando aqui no caso de generosidade. Vendiam as suas propriedades, verso 45, e bens distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então a igreja, além de aprender, uma igreja que amava, isto é, era uma igreja que se preocupava de maneira sistêmica com as necessidades de todos aqueles convertidos. Eles tinham uma visão de solidariedade, uma visão de generosidade, uma visão de entrelaçamento. Agora nós destacamos também que essa prática da venda foram situações usuais, foram situações, melhor dizendo, casuais, e não foram todos os crentes que venderam as suas casas. Também não foi uma prática determinada pelos apóstolos, muito pelo contrário, mas era uma prática de bom grado e de liberalidade daqueles que tinham mais possessões e desejavam ajudar e contribuir com aqueles irmãos que estavam em maior necessidade. Nós citamos até o exemplo aqui de um exemplo bom e um exemplo ruim a respeito dessa questão da doação de propriedades. O primeiro exemplo era o exemplo de Barnabé, lá no capítulo 4 de Atos, logo entre os versos 36 e 37 do capítulo 4. E também citamos logo em seguida o exemplo de Ananias e Safira, do capítulo 5, versos de 1 a 11. Barnabé, o primeiro, ele doou toda a quantia arrecadada com a venda de uma propriedade e com muita alegria o fez, entregando ao pé dos apóstolos para que fosse sustentada a obra que estava ali se iniciando. Já Ananias e Safira venderam igualmente uma propriedade, mas, quem sabe, se espelhando no exemplo de Barnabé, mas com intenções gananciosas, eles venderam, ficaram com uma parte desse dinheiro e disseram aos apóstolos, sobretudo a Pedro, que haviam doado todo o valor da propriedade. Falamos aqui também que o pecado deles não foi não ter dado tudo, que eles não eram obrigados a darem nada, na verdade.
O pecado foi eles tentarem mentir, enganar para dizer que eles estavam dando tudo quando não estavam, não é? E aí Pedro, ele com muita clareza, exorta eles dizendo se eles poderiam, o que passou pelo coração deles para que eles estivessem tentando mentir ao Espírito Santo. Então, tanto Ananias como Safira sucumbiram ali, morrendo, como uma prova de que o Espírito Santo não coabita com a mentira, ou não tem comunhão com trevas. E aí foi um exemplo muito interessante para observarmos de que maneira a ganância ou a mentira ela pode tomar um lugar no nosso coração como um verdadeiro ídolo. E aí a igreja acaba perdendo o sentido, a essência do que vem a ser realmente a generosidade, a prática da comunhão, da koinonia, que é ter tudo em comum. Isso não significa que você vai levar todo mundo para morar na sua casa, que precisa, mas o fato é que você se preocupa, você tem uma vida que entende a necessidade do seu irmão como uma necessidade sua. E isso aí faz toda a diferença na igreja que é impactada pelo Pentecoste. O efeito do Pentecoste na vida da igreja, ela é comunhão também, assim como é aprendizado. E hoje nós vamos refletir sobre um terceiro efeito do Pentecoste na vida da igreja, igualmente importante, que era uma igreja que adorava. A igreja que é impactada pelo Espírito Santo de Deus, a igreja que ela é movida pelo Espírito Santo de Deus, que ela tem em mente o Pentecostes lá de Atos 2, que foi um evento único e irrepetível, mas que nos traz lições importantíssimas. É uma igreja que adora, é uma igreja adoradora. Isso porque lá no verso, voltando para Atos capítulo 2, no verso 46, o texto nos diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Ou seja, esse perseveravam unânimes aqui no verso 46, ele expressa a comunhão que não estava somente no cuidado mútuo, lá da venda das propriedades, da distribuição de bens, do ter tudo em comum, generosamente, não. Ela também se expressava, essa comunhão, no culto, na adoração que eles praticavam de maneira comunitária. Olha só que marca interessante da igreja e que nos mostra que, diferente do que muitos têm defendido atualmente, a igreja não pode se fazer dentro da fé exercitada de uma pessoa só, no âmbito da sua residência, porque a fé demanda eclesia, que é a palavra grega utilizada para definir igreja, e que significa assembleia, ou seja, reunião. Para que você seja igreja de fato e de verdade, é necessário que você se junte a outros crentes que professam sua mesma fé e que vão te ajudar nessa caminhada, vão ser verdadeiros laboratórios para você exercitar a sua fé, a sua compaixão, a sua generosidade, o perdão, a reconciliação, a prática do bem, a vida de santidade, o estímulo em oração, o louvor a Deus. Então tudo isso faz parte de uma adoração, de uma vida eclesiástica e religiosa no ponto de vista positivo, e que comunica reunião, comunica gente, comunica grupo, comunica comunidade. E isso é expresso muito claramente no texto de Atos, que é um manual para nós, e também nos é revelador em mostrar que os artigos aqui das duas expressões, tanto o partir do pão e as orações, literalmente sugerem a referência à ceia do Senhor, que é a comunhão, o ponto máximo de meio de graça que o Senhor confere à igreja como um sacramento, uma ordenança dele, e que é um memorial para lembrarmos da sua morte e ressurreição na cruz do Calvário. Então, além de ser uma referência à ceia, essa perseverança deles em unanimidade, olha só a palavra de novo montando ao grupo, ela também faz parte de refeições, fala também de vida comum, não é só a prática eclesiástica, mas aqui o culto, a reunião, elas são também expressões que estavam ligadas a esta igreja que foi impactada pelo Espírito Santo, como está no verso 46,
diariamente perseveravam unânimes no templo. Eles não restavam negligentes com os seus compromissos, sabedores de que ali também eles tinham a oportunidade de aprender, tinham a oportunidade de ensinar, tinham a oportunidade de crescer, tinham a oportunidade de adquirir experiência na sua caminhada de fé. Então, há dois aspectos aqui que eu queria destacar com os irmãos relacionados ao culto da igreja primitiva, dentre outros, né, que nós poderíamos ficar aqui a noite toda destacando, mas que exemplificam esse equilíbrio que havia na igreja primitiva, a igreja de Atos. Em primeiro lugar, era uma igreja que era formal e informal ao mesmo tempo. Parece paradoxal, mas eu quero te convidar a entender, a observar e a refletir essa igreja que frequenta tanto os cultos e as celebrações de maneira unida, de maneira unânime no templo, e ao mesmo tempo também em casa. É o que está no verso 46. Ele diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então essa é uma combinação bastante interessante. Pode causar surpresa para nós o fato de eles terem continuado a usar o templo, uma vez que você pode imaginar que aqueles primeiros cristãos eles tinham se separado, eles tinham se voltado contrariamente a qualquer tipo de vínculo judaico. E essa não é uma realidade. O grande fato é que levou um tempo até que os primeiros cristãos, que na sua grande maioria foram judeus, deixassem o judaísmo para então exercitar e praticar uma vida religiosa que se aproximasse mais do preceito do movimento de Jesus, que era mais itinerante, que trazia de volta a essência da lei de Deus e não se atinha aos rigores de uma lei que já tinha sido cumprida cabalmente no seu sacrifício redentor, posto que ela apontava para Cristo. Então Cristo ele não veio revogar a lei, mas veio cumpri-la e de maneira plena para que fosse então o nosso sacrifício perfeito, substitutivo para satisfazer a ira de Deus. Então, observe que todas as cartas do Novo Testamento vão caminhar nesse sentido, porque de fato a igreja levou um tempo, e até por conta das perseguições que enfrentou, é que ela foi se desvinculando de maneira paulatina do judaísmo, do movimento ali de Jerusalém. Então, por enquanto, eles continuavam no templo. No templo, que templo é esse? O templo de Jerusalém, que só foi destruído no ano 70, não é? Pelo general Tito de Roma, né? No grande cerco de Jerusalém, que ficou conhecido na história, e que significou a ruína da grande capital ali de Judá. Então, essa combinação é muito marcante e emblemática. O templo e as casas, eles tinham essas duas práticas que são bastante importantes na vida da igreja até os dias de hoje. Nós celebramos a fé, nós celebramos a Cristo reunidos em adoração e também em louvor, em aprendizado da palavra, em orações e leitura bíblica no templo, mas também fazemos isso nas casas, nos nossos jardins de oração, nos nossos eventos aí das sociedades internas, das forças de integração da igreja. E isso é uma prática extremamente salutar ou saudável, porque a igreja cresce, ela é ali a senhorada do benefício que há na comunhão, na interação, nessa partilha de experiências que essa comunhão oferta para aquele que se submete à igreja, tanto no templo quanto nas suas casas, não é? Pode então causar surpresa esse fato deles terem continuado a usar o templo, como eu já disse, eles só foram se desvincular disso a partir das perseguições e sobretudo após o martírio de Estevão em Atos capítulo 7, quando então a igreja ela precisa se dispersar pela região da Samaria, pela região da Judéia, e então cumprindo a comissão de Cristo, indo até os confins da terra, a partir do ministério de homens de Deus separados para isso, com especial destaque ao apóstolo Paulo e seus cooperadores, lançando então mão
de todas as estratégias possíveis para levar esse evangelho à região norte da África, leste, oeste da Ásia e também o sul da Europa. Então, meus irmãos, é interessante observarmos que, ainda que esses primeiros cristãos não participassem no templo, mas dos sacrifícios, é bem possível que eles estivessem ainda com bastante confusão em relação à necessidade ou não de praticar esse sacrifício. É por isso que lá na carta aos Hebreus, você vai observar destaque do autor aos Hebreus sobre essa superioridade de Jesus em relação aos holocaustos, ao sacerdote, a questão da aliança, a questão da lei judaica, porque eram símbolos que ainda estavam muito firmemente ligados à praxis ou à prática religiosa dos primeiros cristãos, porque eram, em sua grande maioria, provenientes do judaísmo, ainda com uma impressão tanto escatológica, quanto teológica, quanto prática de vida, muito ligada ao judaísmo. Então, eles ainda não tinham começado a compreender que estes símbolos, tanto a lei quanto as alianças feitas a Abraão, como também as ordenanças rituais e cerimoniais, tinham se cumprido cabalmente em Cristo. Então, parece que eles participavam dos cultos de oração no templo, parece que eles participavam em assistir às celebrações dos sacerdotes, nos sacrifícios também, para somente depois, ao longo do tempo, serem exortados pelos apóstolos e pela igreja para deixarem tais práticas, e então criando uma identidade própria cristã que vai sendo, através dos séculos, formatada para somente então, a partir do quarto século, ganhar áreas de instituição a partir da conversão do imperador Constantino. Mas voltando lá para o Atos, você vai observar então que eles iam ao templo não apenas para orar, mas também para adorar a Deus. Ao mesmo tempo, eles complementavam, estendiam essa reunião deles em unanimidade no templo para as suas casas, em reuniões mais informais, espontâneas, e que mesmo assim não deixavam de celebrar o memorial de Cristo, que era o pão e o vinho, na celebração da ceia. Isso é um grande desafio para os nossos dias atuais, tendo em vista o mercado de trabalho, tendo em vista a sociedade contemporânea, tendo em vista as múltiplas atribuições que temos ao longo do tempo assumido em nossas vidas e que muitas vezes nos impedem de ter uma vida devocional disciplinada, nos impedem de ter uma prática devocional não apenas no âmbito do seu lar, com a sua esposa, com seu filho, com seu esposo, com os seus familiares no seu lar, mas também que envolve comunhão com os irmãos. Quantas vezes você tem feito cultos domésticos na sua casa e tem convidado os irmãos para participar contigo? Durante uma semana, durante um dia aleatório, que não seja um dia de celebração cultica da igreja? Pare para pensar nisso. É extremamente relevante e importante essa prática. E é por isso que a igreja tem investido cada vez mais nesta ferramenta de comunhão nos lares, que é informal, mas que é também momento de busca de santidade, busca ao Senhor em oração, de aprendizado da palavra, de troca de experiências. Veja que o lar, ele é um momento, ele é um ambiente muito mais propício também para o evangelismo, é um momento mais propício, é um ambiente, mais propício também para a apresentação do evangelho a um amigo, a um vizinho, porque na igreja existe toda uma formalidade litúrgica que a própria palavra de Deus nos ensina sim, mas que muitas vezes deixa de nos oportunizar isso, embora seja também igualmente eficaz, porque não são as formas que trarão ou se traduzirão em eficácia para a pregação do evangelho, mas a ação do Espírito Santo na palavra que é pregada, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, eu queria destacar isso com você. Essa reunião, essa adoração, que é uma evidência do impacto do Espírito Santo nessa igreja primitiva, ela se revelava nessa formalidade e informalidade que caminhavam conjuntamente. Tem gente hoje que defende que a igreja não precisa mais existir, que você se reúne com um grupo na sua casa e isso é igreja. Mas nós observamos ao longo da história, sobretudo olhando
para o passado e especificamente nesse exemplo do livro de Atos, que a igreja ela não pensava, ela nunca cogitou isto, porque ela tinha em mente e com maneira muito certa e segura que a igreja precisava dessas duas vertentes, tanto da formalidade, que era a prática da reunião pública e de comunhão dos irmãos, para a adoração ao Senhor no templo e também nas casas, na informalidade, no aconchego do lar, nessa possibilidade mais informal de apresentação e vivência do cristianismo genuíno. Mas as duas formas são e devem ser estimuladas no seio da igreja e de maneira nenhuma devem ser negligenciadas. É por isso que também os Hebreus, nessa mesma carta onde o escritor vai abordar diversos temas, parecendo que ele não quer mais formalizar nada, lá no final ele vai dizer isso. No capítulo 13, dizendo que nós não devemos deixar de nos congregar, aliás, ele fala isso pouco antes do capítulo 13, mas no capítulo 13, na parte final, ele vai recomendar que nós nos submetamos aos nossos guias, que são os pastores, são os presbíteros, são as lideranças, a fim de que observemos que eles velam pelas nossas almas. São pessoas como nós, também pecadores, mas que receberam uma vocação, chamada especial, para cuidar, para orientar a igreja do Senhor. Eu recebi uma iluminação e um chamado do Senhor e estivemos junto com um irmão também da nossa igreja, o irmão Murilo Paiva, uma conferência teológica recente no seminário onde fazemos o curso de teologia, e lá um dos preletores dessa conferência, pregando expositivamente na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele menciona, interessante, que Deus ele tem um chamado para pastores, não para eles pastorearem a igreja, mas para que Deus, que é o dono da igreja, o Senhor da igreja, ele governe a igreja por meio dessas vidas, dessas pessoas que são chamadas. Homens separados, homens consagrados, sim, mas são pecadores, necessitam e dependem da graça do Senhor. E não é diferente comigo, não é diferente com o nosso pastor. E precisamos entender isso e orar sempre pelos nossos líderes. Da mesma forma, em relação aos presbíteros, à junta diaconal e a todos os irmãos que se dispõem a estar no serviço da sua obra. A primeira coisa, então, é isso. Essa conjugação da formalidade com a informalidade. Em segundo lugar, eu queria destacar com você o exemplo do equilíbrio na igreja primitiva, que está também no fato dela ser, ao mesmo tempo, alegre e também reverente. A alegria aqui não combina com bagunça. A alegria da igreja primitiva, como uma evidência da ação e do impacto do Espírito Santo pelo Pentecostes na vida da igreja, ela combina a alegria com reverência, com sentimento de temor. Por quê? Porque não se pode duvidar da alegria dessa igreja. Não é? Está escrito aí no verso 46 que lemos, que diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Esse verbo aí, essa palavra alegria e singeleza de coração, significa literalmente que eles viviam em agaliasis, no grego, que é a exultação. E eles viviam com sinceridade. Singeleza de coração é transparência, simplicidade ou sinceridade também. Deus havia enviado seu Filho ao mundo, nosso Senhor Jesus Cristo, e eles tinham muitos motivos diante disso para se alegrarem. Nos entristece bastante vermos crentes hoje que caminham tristes, com o coração gélido, com uma prática devocional que não inspira, que não motiva, que não estimula, que não encoraja ninguém, porque vivem uma prática estritamente religiosa, para não dizer hipócrita, e muitas das vezes até ritualística, mas que é esvaziada de essência, é esvaziada de sorriso, é esvaziada de lágrimas, é esvaziada de emoção. É certo que, ao mesmo tempo, isso precisa ser norteado por um entendimento racional do que nós temos feito a título de adoração. Essa igreja do livro de Atos era uma igreja que adorava sabendo o que estava fazendo, não era uma igreja que adorava seguindo rumos de tendências que estavam acontecendo naquela época.
E veja que nós estamos falando do primeiro século, uma efervescência enorme da cultura helênica, que era a cultura grega, que pregava uma suposta supremacia cultural em relação aos outros povos e que passava a culturar ou como um rolo compressor por cima das convicções religiosas, inclusive dos judeus. Mas eles, enquanto herdeiros da missão que Jesus Cristo havia delegado a eles, têm a consciência plena do que eles estão fazendo, quem eles estão adorando e aonde eles estavam e para onde eles iam. E não era uma igreja perdida, não era um grupo de pessoas que estava ali vendo o que ia acontecer. Eles tinham consciência dada pelo próprio Espírito Santo e pelo próprio Senhor Jesus para que eles fossem afirmados na fé que pregavam. Eles não apenas falavam de palavras, mas viviam a fé também de fato e de verdade. Então, essa alegria precisa estar combinada com a reverência. Eles tinham muitos motivos para se alegrarem. Foram salvos, foram resgatados das trevas para a maravilhosa luz do nosso Senhor. Eles foram redimidos. O peso que poderia estar sobre os seus ombros foi retirado por Cristo, que acalma, que amansa e que sustenta nosso caminho, a nossa trajetória. Então, além disso, um dos frutos do Espírito, e tendo em vista esse impacto do próprio Espírito Santo concedido à igreja, é a alegria, está lá em Gálatas 5. Às vezes uma alegria mais desinibida do que aquela que se vê, ou até se aceita dentro das tradições sóbrias das igrejas históricas e conservadoras. Mas a verdade, meus irmãos, é que cada culto de adoração deve ser uma alegre, uma jubilosa celebração dos atos poderosos de Deus através do seu Filho Jesus. O culto público ele pode ser sim majestoso, mas é imperdoável que ele seja enfadonho, que seja cansativo, que seja sem graça. É fato que vemos muitos cultos hoje, embora corretos do ponto de vista litúrgico, que não expressam nada, não transmitem alegria. É importante que o dirigente do culto esteja alegre, é importante que o pregador transmita também com fidelidade a sua alegria. É importante que os integrantes do grupo de louvor estejam assim. É importante que a junta diaconal haja assim, recebendo os irmãos e cuidando e zelando pela ordem do culto, das celebrações. É importante que os membros também se dirijam ao templo, ao local de reunião, que não é a casa de Deus. A casa de Deus somos hoje nós, enquanto novas criaturas, enquanto templo do Espírito Santo. Nós estejamos indo também para a igreja norteados por uma alegria que nos motiva, que nos enche o coração, que faz transbordar de emoção a nossa vida, de significado, de essência, de razão. Não podemos pensar que o culto precisa ser apenas o cumprimento de um ritual semanal, senão certamente estaremos ali apenas batendo um ponto, apenas registrando uma frequência num local religioso. A intenção certamente bíblica, a intenção do exemplo que olhamos aqui para o livro de Atos é de uma igreja que sentiu o que estava fazendo. Isso não significa, falta dizer, que você vai subir pelas paredes, que você vai rolar pelo chão na igreja, que você precisa todo domingo ter um show de efeitos especiais. Não, nada disso. Significa, como o próprio texto diz aqui, alegria e singeleza de coração. É você se sentir e ter o seu coração aberto para se sentir tocado pelo Espírito Santo de Deus quando a palavra de Deus está sendo pregada. É você refletir com atenção, meditar e entender os significados das músicas, dos hinos que você entoa junto com seus irmãos na igreja do Senhor aos domingos e quem sabe também na sua casa durante a semana. É você perceber a bondade de Deus quando você ora, quando você está se humilhando na sua presença. É você se emocionar com isso, sabe? E ter essa experiência ao mesmo tempo revelador e confortador na nossa jornada, porque nós temos a evidência dessa adoração que é mais do que um ritual, mas é um estilo de vida.
A adoração da igreja, ela precisa ser um estilo de vida, ela precisa ser não apenas sentimento, porque senão vira oba-oba, mas ela precisa ser também razão. Mas ela não pode ser também só razão, senão ela vira só uma prática religiosa, barata e vazia. Ela precisa ter também sentimento. Esses dois elementos precisam caminhar conjuntamente, tanto a alegria quanto a reverência. Observe que eles estavam no templo, eles estavam também nas casas. E aqui é por isso que eu quis colocar esses dois paradoxos ao mesmo tempo, que eles tinham alegria, júbilo, regozijo, exultação, que é o verbo grego lá que eu mencionei, o agaliasis. Eles tinham também reverência, temor do Senhor. O culto público ele pode ser majestoso, quero repetir, mas é imperdoável que seja enfadonho. Ao mesmo tempo, a alegria não era reverente daqueles irmãos dos primeiros dias da igreja, lá em Atos 2:46. Se a alegria do Senhor for uma obra do Espírito, como um fruto do Espírito, que vemos em Gálatas 5, o temor do Senhor também vai ser autêntico nos irmãos. Eles vão entender que não é por estarem alegres que eles podem sair, como diz um cântico aí, que no meio gospel é muito tocado contemporaneamente, eu pulo e danço e faço tudo na presença do rei. A parte da presença do rei está certa, mas precisamos caminhar com temor e reverência diante do nosso Senhor. Ele é nosso amigo, Ele é nosso Redentor, Ele é o Salvador das nossas almas, Ele é o sacrifício perfeito imolado que nos trouxe a possibilidade de nos achegarmos novamente à graça do Senhor, mas Ele continua sendo Rei. Pregamos alguns domingos atrás na igreja, no texto de Colossenses 1, que fala sobre a supremacia de Cristo em relação à criação. Ele é o Supremo Senhor sobre todas as coisas. Tudo que foi feito por Ele, para Ele e para a sua glória, e por meio dEle. Então precisamos entender que Ele continua sendo Rei. Nós não chamamos Deus de você, nós chamamos Ele de tu, porque é pronome majestático, é expressão de respeito. Você precisa entender que o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra, é a expressão do salmista. Então, a alegria ela precisa estar acompanhada dessa reverência. Se a alegria é uma obra do Espírito, como eu falei, ela vai ser também chancelada e autenticada pela reverência. Porque lá no verso 43, que lemos aqui de Atos 2, diz assim: em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. Eles tinham alegria, lá no verso 46 diz, tomavam suas refeições com alegria, com singeleza, e isso adorando a Deus, estando unânimes no templo, também nas casas, partindo do pão. Mas eles tinham temor. Tinham temor, em cada alma havia temor. E esse temor não é medo, não é terror, é temor de respeito, de reverência. Em cada alma havia temor. Isso parece incluir tanto cristãos como não cristãos, né, que se achegavam, que congregavam ali juntamente com a igreja. Deus havia visitado aquelas cidades, estava no meio deles e eles sabiam disso e curvavam-se diante da majestade do Senhor com muita humildade e estando plenamente maravilhados. É muito interessante observarmos isso. Essa igreja ela caminhava no Espírito, na marca que vimos hoje da adoração. Esses cristãos que nós vemos no livro de Atos, meus irmãos, eles não se contentavam apenas em se encontrar uma vez por semana para um culto habitual. Se você tem se contentado em reunir-se com a sua igreja apenas aos domingos, eu tenho uma triste notícia para te dizer: a sua fé está sendo apequenada. A sua experiência com Cristo certamente vai ser mediocrizada, porque você não está entendendo que você foi resgatado para ser uma árvore frutífera, para ser um multiplicador do reino e não um frequentador de domingo. Você foi chamado para ser um agente do reino de Deus, um discípulo do Mestre. Deixe-se ser ensinado todos os dias, não apenas aos domingos, mas de segunda a segunda, 24 horas por dia. E com isso eu não estou dizendo que você tem que deixar seu trabalho, tem que deixar sua família. Você vai fazer tudo isso para a glória de Deus. Você vai no seu trabalho buscar conhecimento, aprendizado e testemunho desta palavra que te trouxe a verdade da salvação em Cristo Jesus. Você vai viver na sua família uma devoção a Cristo de maneira que tratará
o esposo, a sua esposa, como Cristo amou a igreja, a esposa se submeterá ao seu esposo, porque assim ordenou o Senhor, respeitando a autoridade também espelhada de Cristo sendo cabeça da igreja. E finalmente ambos cuidarão dos seus filhos com temor e visando formá-los com a essência da fé que um dia também os salvou. Essa igreja do livro de Atos é uma igreja que não era habitual, era uma igreja constante. Guarde essa palavra. A adoração deles não era de domingo, a adoração deles era de vida. A adoração deles não era de um dia ou outro, por eventualidades, era uma adoração que extrapolava o contexto do templo, ia para as casas, extrapolava o contexto das casas, ia para as praças, e extrapolava o contexto das praças, ia para as cidades, e se espalhou por isso pelo mundo inteiro, para chegar até nós, inclusive aqui no Brasil. Você pode hoje estar desfrutando de todo um conforto, uma comodidade no âmbito da nossa igreja local, mas é preciso entendermos o caráter da nossa missão. É preciso entendermos o caráter do nosso chamado. Não pense que esse chamado é do pastor apenas. Não pense que esse chamado é apenas do seminarista, do presbítero. É um chamado e uma vocação que ele tem dado a todo cristão verdadeiro, que é de levar o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar todas as coisas que ele nos tem ensinado e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é um chamado da igreja, não é do pastor, não é do conselho, é da igreja, e a igreja são os crentes. A igreja são todos os integrantes e membros que a compõem. Essa igreja do livro de Atos, ela adorava diariamente, é o que está aí no verso 46, ela cuidava dos outros diariamente, ela examinava as escrituras diariamente, ela ganhava almas diariamente, está no verso 47, ela crescia em número também diariamente. Olha só que interessante. A fé cristã era uma realidade diária nos primeiros dias e não uma rotina semanal. Isso porque o Cristo ressurreto era uma verdade incontestável para eles. E esse poder da ressurreição de Cristo era, além de uma verdade viva, era também poder que operava nas suas vidas por meio do Espírito Santo, e essa promessa ainda vale para nós nos dias de hoje, pois lá em Atos 2:21 e Romanos 10:13 é dito: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você precisa apresentar esta verdade para aquele teu amigo, para aquele teu vizinho, para aquele teu familiar que está perecendo nos caminhos de condenação, porque sem Cristo não há possibilidade de nos achegarmos novamente a Deus. Como Paulo diz a Timóteo em uma de suas cartas, ele é o perfeito mediador da nova aliança. Isso é dito também na carta aos Hebreus. Então, meus irmãos, a igreja adorava, mas ela não adorava eventualmente, como uma rotina, ela adorava como uma extensão da graça que eles receberam da parte do Pai, através do Filho e pela atuação do Espírito Santo. Observe bem isso e se desafie a ter também como uma evidência não do Pentecostes mais, porque só aconteceu uma vez, mas uma evidência da ação do Espírito Santo na tua vida e na vida da nossa igreja, para que esse crescimento que tanto almejamos na nossa igreja seja uma realidade. E ele só será, como vemos aqui, se o nosso engajamento, nosso desafio de ganhar almas, de cuidarmos uns dos outros, de aprendermos da palavra, de adorarmos o Senhor, for diário, for contínuo, for constante. E aí sim, poderemos almejar coisas grandes, poderemos almejar o crescimento da nossa igreja, o alargamento das fronteiras do reino do Senhor nesta terra. Que Deus nos abençoe e eu espero você semana que vem para encerrarmos essa jornada de estudo, vendo a quarta e última marca do efeito do Pentecoste na vida da igreja. Eu espero que esse estudo, essa jornada de estudo esteja abençoando a tua vida, esteja sendo extremamente sagaz e atendendo às perspectivas da nossa igreja de crescimento, de expansão, de revitalização, e que casam com o entendimento
necessário que precisamos ter sobre a igreja local e missões. Eu sou o seminarista Gabriel, espero você na próxima quarta. Não deixe de se inscrever no nosso canal da Igreja Presbiteriana de Ananindeua para acompanhar os nossos conteúdos e também as nossas celebrações. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.